Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Barbosa, sou daqui para Procofilmes. A gente está iniciando hoje a nossa sessão de exibição e debate do filme Memórias de Aço. E a gente está chamando essa sessão de Memórias de Aço, Cinema, Memória, Verdade e Justiça, né? A gente preparou esse debate a partir da discussão das questões que o filme coloca. E essa sessão, essa atividade está sendo produzida e realizada a partir do âmbito do edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. E hoje a gente está aqui, eu, um dos diretores do filme, Gabriel Barbosa, sou diretor de projetos da Procofilmes, antropólogo, cineasta. Eu tenho a felicidade e a honra de estar aqui com a minha colega, amiga Alejandra Esteves, professora da UF e pesquisadora do Centro de Memória do Sul Fluminense, Genival Luiz da Silva. Alejandra, obrigado demais por estar aqui. A Alejandra foi uma parceira fundamental para a gente pensar e desenvolver a partir das questões que o Centro de Pesquisa coloca e, enfim, já vem trabalhando há muito tempo. Então, o Procofilmes produz filme em parceria e a partir das produções e atividades que o Centro de Memória do Sul Fluminense já vem fazendo há muito tempo. E, enfim, queria agradecer muito, Alejandra, a sua presença. Enfim, dar boa noite para a galera aí, se tiver... Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigada aí pelo convite, pela proposta, né, dessa atividade muito importante nessa semana que a gente vem fazendo uma série de atividades em descomemoração e enfrentamento ao negacionismo que a gente vem vivenciando nos últimos anos no Brasil em relação ao período da ditadura militar, né, que nega essa fase sombria da nossa história. Então, muito importante essa iniciativa também, se inserindo aí numa série de programações que se iniciaram no dia 31 de março, né, uma data simbólica, uma data em disputa, inclusive, aí a gente teve a infelicidade de ouvir o nosso presidente Bolsonaro aí falando sobre, novamente, né, negando o golpe. E, enfim, hoje, inclusive, a gente está tendo algumas atividades nesse sentido também, que vão se prolongar ao longo da semana. Então, também fica o convite aí para quem quiser acompanhar as atividades. É isso. A gente está esperando aí o pessoal ir entrando. Eu acho que é um momento também de dar das boas-vindas, agradecer a você, agradecer também a toda a equipe do Centro de Memória do Sul Fluminense. Eu acho que tem um trabalho muito importante, não só em torno da temática, mas também de contribuir para a construção de um novo olhar, uma perspectiva mais sofisticada sobre os processos históricos e de construção de uma memória de uma região, né, que é às vezes muitas das vezes negligenciada e construída a partir de uma visão muito simplista, né, dos processos sociais e históricos que essa região tem e teve e a importância que ela teve, assim, né, e continua a ter. Eu acho que o filme também aborda questões que a gente imagina muitas vezes que acontecem somente nas grandes cidades. Enfim, eu acho que uma das questões interessantes a gente aqui levantar é entender que processos foram esses que culminaram em graves violações de direitos, né, na região de todo o Vale do Paraíba. Eu acho que é mais um caso que contribui para a gente contar essa história com muita substância e com verdade, né? Que é justamente o que está em jogo hoje em dia, né? Sem Então, dúvida, Gabriel. E é interessante você falar isso, porque Volta Redonda, né, é uma das regiões, por conta da sua história de movimento operário, né, de resistência ao longo dos anos 80, é uma cidade muito estudada, né, tanto dentro das universidades, como a própria militância, né, isso ventila, né, na memória coletiva essa história dos anos 80, da resistência, do movimento do novo sindicalismo. Mas a história do período anterior da ditadura militar, de 64, os anos 70, pouco se sabia. Inclusive a militância, né, mais aguerrida, vem também fazendo esse movimento de redescobrir alguns militantes, né, que vieram antes deles e que tiveram também um papel ativo na cidade,
inspirando aí também, né, algumas a militância atual. Então, nesse movimento de conexão muito interessante também que a gente vivencia aqui na cidade, para além do lugar da onde eu estou, dentro da universidade, as memórias que começam a ser ativadas a partir desse processo, e o curta é fundamental para fazer isso, em que os estudantes levam, né, para casa, então, seja as memórias a partir, né, desse documentário que a gente vai exibir, seja a partir das próprias histórias que estão consolidadas no relatório da Comissão da Verdade, e depois devolvem para a gente também algumas dessas lembranças dos seus familiares da época, alguns não ditos. Então, a multiplicação dessas versões, dessas narrativas é fundamental para a gente combater a história única, né, a versão única e o próprio negacionismo. Não, maravilha. Eu acho que, de fato, o curta, mas o cinema em geral, o audiovisual, é uma ferramenta, acho que muito interessante para a gente buscar justamente isso, né? Esse impacto que a gente consegue através da construção de novas narrativas, né? Não que sejam novas, mas que precisam o tempo todo ser recontadas, e eu acho que é a responsabilidade mesmo do cinema, sobretudo do cinema brasileiro, que busca dar visibilidade a essas dimensões. Então, acho que tem muito que a gente conversar sobre as questões que o filme levanta. A gente vai exibir agora o documentário, um documentário de 10 minutos, e logo depois, eu e a Alejandra, a gente volta para bater um papo sobre o filme. Beleza, pessoal? Vou remover a gente e colocar o filme. É muito sério. E correu muito sangue, tá? Correu muito sangue. Eu fui preso político, né? Estive aqui, fui torturado, vamos conversar sobre isso. As sequelas são muitas. Eu cheguei a dizer que não havia ex-torturado, que torturado era sempre torturado, porque a tortura para, mas existe todo um processo interno no qual muitas vezes você próprio se tortura, né? É como se o torturador ficasse dentro de você. Não posso ouvir barulho de jipe, barulho de cachorro, barulho de Volks, né? Barulho de Volks, porque era com esse instrumento que eles iam buscar a gente em casa. Eu levei choque, 24 horas direto, né? Começou a me dar em choque no pé, dentro da panela, entendeu? No pênis, tá? E na língua todo molhado. Choque de corrente contínuo. O que essa ditadura fez com nossas famílias, fez com nossa gente, com as nossas amizades? Tem vocês falaram. Tribunal da Santa Inquisição. Pode chegar na portaria. Tribunal da Santa Inquisição. Aqui, no 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, o 1º BIB de Barra Mansa, funcionou um centro de repressão e tortura durante a ditadura civil-militar brasileira. Aqui, no 1º BIB, trabalhadores,
bispos, padres, militantes católicos, artistas, soldados, professores e estudantes foram presos, torturados e assassinados. As marcas desse tempo ainda estão nas paredes e na memória dos sobreviventes. O primeiro BIB foi criado em 1950 com a função de garantir o controle da grande massa de operários que trabalhavam na Companhia Siderúrgica Nacional. Após o golpe de 1964, centenas de trabalhadores foram presos pela ação das forças repressivas do primeiro BIB, demitidos ou aposentados compulsoriamente da CSN. Líderes sindicais tiveram seus mandatos cassados e seus nomes integraram as listas sujas de empresas na região. O caráter de classe da ditadura militar foi evidente. Com o AI-5, quando a prática da tortura se tornou sistemática e institucionalizada no interior do batalhão, a primeira vítima da violência do Estado foi um trabalhador, Genival Luiz da Silva. A CSN e o batalhão sempre caminharam juntos no controle, repressão e perseguição à classe trabalhadora. Foi no primeiro BIB que, em 1972, aconteceu um fato inédito durante a ditadura. Quatro soldados foram torturados e mortos, e pela primeira e única vez, os militares foram responsabilizados pela prática de tortura em pleno governo Médici, tido como o período mais violento de todo o regime militar. Aqui, no espaço do antigo primeiro BIB, hoje Parque da Cidade, funcionam alguns órgãos, como o Tiro de Guerra, a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, além de alguns projetos culturais, como a Orquestra Sinfônica e o grupo teatral Sala Preta. Agora é tempo de relembrar. É preciso construir um museu do trabalho e dos direitos humanos com a missão institucional de divulgar os crimes contra a humanidade ocorridos aqui, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. O museu será comprometido com a educação e cultura em direitos humanos, atuando por meio de exposições, visitas compartilhadas, exibição de filmes, realização de espetáculos e atividades de formação de crianças e jovens. A proposta faz parte da Rede Brasileira de Lugares de Memória e se insere em um movimento nacional e internacional de construção de espaços de memória em contextos em que violações aos direitos humanos foram cometidas de forma sistemática pelo Estado. Aqui, no Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos, memórias não serão mais silenciadas. Por memória, por verdade e por justiça.
Pessoal, está me ouvindo agora? Eu acho que sim. Você me ouve, Alejandro? Beleza. Agora Não sei o que sim, aconteceu. quando a gente Problemas retornou técnicos. quando retornamos do curta, eu não te ouvia mais. Não sabia se era um problema meu, mas parece que não. No YouTube disseram que não É, estavam te ouvindo também. exato. Problemas técnicos. Eu acho que, retomando um pouco do que eu estava falando logo depois do filme, mas acho que a gente no começo já deu pistas assim de um debate necessário em torno das questões que o filme levanta, né? Porque eu acho que você muito bem relevou a importância que Volta Redonda e CSN tiveram nessa história do século XX, né? Assim, quer dizer, essa história política e que papel a CSN e o movimento dos trabalhadores exerceu, né, a partir da sua construção na década de 40, 50, mas ao mesmo tempo é um período em que havia poucos estudos, hoje existem mais, mas acho que jogar luz sobre esse período, assim, né, um pouco antes do golpe, que panorama político era esse, né, da CSN, Volta Redonda, Barra Mansa, essas cidades que compunham a região, e entender contigo, assim, como é que a gente pode descrever esse momento, assim, né, um pouco antes do golpe, o que suscitou justamente essa perseguição aos movimentos de trabalhadores na região. Acho que a gente pode começar por aí. Volta Redonda é uma cidade central para a gente entender o processo de desenvolvimento nacional, né? No século XX, como você menciona. Nos anos 40 tem, né, o contexto de criação, de construção da usina siderúrgica, o que faz com que muitos trabalhadores migrantes venham, né, se instalar na região com o projeto de construir a usina siderúrgica e de construir, né, como o imaginário dominante buscou criar, de construir a família siderúrgica, né, numa perspectiva dos consensos, negando os conflitos sociais, etc. Porém, né, a relação de classe, a luta de classe, a gente sabe que ela engendra, né, esses conflitos, e rapidamente, embora ainda nos anos 40 a CSN fosse entendida como área de segurança nacional, portanto a CSN e os trabalhadores da CSN estavam impedidos de fazer greve, exercer direitos, né, que os demais trabalhadores tinham, o movimento operário se organiza, né, nesse processo, consegue conquistar aí no período imediatamente antes do golpe, consegue conquistar a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, primeiro com a hegemonia trabalhista do PTB, e depois os comunistas conseguem, né, a vitória da chapa, inclusive em que o senhor Genival, né, Luiz da Silva, que dá nome ao Centro de Memória, integra, e mais imediatamente, né, depois, no contexto do golpe, em abril de 64, a diretoria do sindicato é cassada, os seus líderes são presos. Então, é muito interessante a gente perceber, né, que e na CSN, por conta da centralidade que ela ocupava, a gente tem notícias, isso consta do relatório da Comissão Municipal da Verdade Volta Redonda, de que já existia um plano, né, arquitetado tanto para o golpe, né, quer dizer, não era uma surpresa, não foi uma coisa organizada do dia para a noite, como os principais diretores e chefes de seção dos departamentos dentro da usina, que é uma usina gigante, com 10 quilômetros de extensão, receberam na madrugada do dia 31 para o dia 1º de abril, alertando que, em caso de confusão, em caso de qualquer conflito, que os diretores fossem, né, se dirigissem imediatamente, então, para a usina, para tentar arrefecer qualquer conflito nesse sentido. E o dia 1º de abril de 64 é um dia quente, digamos assim, na cidade, né, de bastante resistência, tanto começa já às 7 horas da manhã no interior da usina, em que uma das principais lideranças, o Lima Neto, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos à época, entra na usina, sofre um boicote, os chefes de seção e diretores mandam suspender qualquer comunicação, os canais de comunicação por telefone, etc. Eles vão fazer essa divulgação da notícia do golpe no corpo a corpo, percorrendo, né, fisicamente cada um dos departamentos,
e o presidente do sindicato é preso dentro da usina já pelas forças repressivas que vêm do primeiro BIB, né? Esse batalhão que a gente viu no curta, da onde emanavam ali as forças repressivas. O batalhão não é criado por ocasião do golpe, ele já é criado desde a década de 70 para justamente garantir o controle e a ordem, né, pública, como eles falam no discurso oficial. E no contexto do golpe, então, tem a serventia clara, né, de fazer esse trabalho de repressão, tanto às lideranças sindicais, mas é importante que se note também que a repressão se volta também contra trabalhadores ditos comuns, né? Aqueles trabalhadores que não tinham efetivamente uma militância dentro do sindicato, mas que chegam a apoiar ou se colocar ao lado das forças janguistas que estavam sendo depostas naquele momento. Isso rende a demissão de quase uma centena de trabalhadores só por conta desse dia, né? Rendendo aí a cassação dos mandatos das lideranças dos sindicatos e as primeiras violações já praticadas no interior do primeiro BIB e também articuladas com a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, que hoje também, né, aparece aí enfim, nas mídias como um centro importante, né, de disseminação da ideologia conservadora e também, né, com essa faceta ainda golpista. Então, não sei se respondi, mas me centrei um pouco aqui no contexto do golpe de 64, para ficar um pouco na temática, né, das descomemorações que a gente vem debatendo essa semana, desde semana passada. Enfim, teriam muitas outras coisas, né, que o curta aborda também, como o próprio processo, né, que acaba resultando na condenação dos militares. É o único caso, né, no Brasil inteiro em que, na verdade, as forças armadas reconhecem a prática de tortura, né? Então, não tem negacionismo que dê conta, né, de algo que está registrado e que foi reconhecido durante o próprio período militar, né, pelo STM, pelo Superior Tribunal Militar, que era aquele responsável por julgar todos os crimes, né, inclusive dos civis, naquele período, por conta da Lei de Segurança Nacional. E na passagem aí do ano de 71 para 72, no período do Natal, inclusive, 15 soldados que prestavam serviços no interior do primeiro BIB são presos, acusados, e aí é muito interessante a gente fazer um paralelo com o tempo presente também, acusados de tráfico e consumo de maconha no interior do batalhão. Então, perceber aí como também esse debate, o discurso das drogas, né, e da guerra às drogas que a gente vive depois de forma mais clara a partir dos anos 80, já também serve ali naquele contexto, assim como o debate da corrupção também, né? É um argumento caro para que esses atos autoritários e golpistas tenham lugar. Naquele contexto, os 15 soldados foram barbaramente torturados no interior do primeiro BIB, resultando aí na morte de 4 deles. E aí é interessante a gente destacar o papel dos familiares, né, de mortos e desaparecidos nesse contexto, sobretudo a figura da Geralzélia, irmã do Geomar, um dos soldados mortos, que vai ter um papel muito ativo nesse contexto, buscando aí, né, demandando o apoio do bispo, à época, o Dom Valdir Calheiros, um grande defensor dos direitos humanos da região, que vai usar um pouco da estrutura da Igreja Católica para poder defender, né, os soldados, e, enfim, e já vinha fazendo isso já no contexto anterior. O primeiro registro que a gente tem de casos de torturas físicas nos moldes do pós-AI-5 vai ser justamente o Genival, né? E ele vai ser o primeiro, portanto, a denunciar publicamente a prática de tortura, rendendo inclusive um IPM, um inquérito policial militar. Mas, nesse contexto, a Geralzélia vai ter uma força muito importante ao lado do Dom Valdir. Gerô, se estiver aí ouvindo a gente, saudações aí, uma figura fantástica que se coloca até hoje, né, à disposição de poder divulgar essa história, garantindo aí o direito à verdade e à memória que todos nós temos.
Então, enfim, esse é um caso que ainda segue sem reparação. Eu acho importante falar isso, Gabriel. O caso ainda continua sem reparação, embora seja o único caso de mortes que a gente tenha na região conhecido, e sejam famílias muito humildes, né? Todas as famílias desses soldados foram casos que não receberam a devida reparação, nem a reparação simbólica a gente vem se ocupando de fazer minimamente, né? Mas a reparação material devida pelo Estado ainda não chegou até essas famílias, infelizmente. Não, bacana, Leandro. Eu acho que você abordou muito bem esse momento do golpe. Eu fiquei muito curioso também, dando um passo atrás no tempo, assim, digamos. Para quem não conhece Volta Redonda SSN, a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada no governo Getúlio Vargas, na região sul-fluminense, né, na região do interior do estado do Rio de Janeiro, e a partir da criação dessa planta enorme, né, enfim, na época, eu não sei se hoje continua sendo uma das maiores da América Latina, mas na época, com certeza, tinha esse tamanho, e fiquei muito curioso de entender assim, também as particularidades desse contexto social, assim, né, em que surge essa luta de classes, como você disse no começo, assim, né? Então, construída uma siderúrgica enorme no interior do estado do Rio, perto da capital, à época, né, Rio de Janeiro, com a intenção, talvez, também de interiorização, né, de industrialização dessa região do estado do Rio, e que tem uma proximidade com São Paulo, Minas, mas que lugar é esse, né? E que movimentos políticos e sociais, eu acho que é importante tentar entender que especificidades estavam colocadas ali, né, do ponto de vista de grupos sociais, né? Então, me parece que a força de um movimento operário católico é muito relevante nesse momento, mas também do Partido Comunista e de outros movimentos. Como é que isso se deu, assim, tanto antes quanto depois, né? Acho que a partir do golpe não quer dizer que os movimentos tenham cessado totalmente, né? As coisas foram para outra dimensão e no começo dos anos 70 vai ter, de fato, esse evento dos 11 presos e dos 4 mortos no BIB, né? Mas queria entender, assim, que especificidade você traria, assim, dessa luta de classes em Volta Redonda, Barra Mansa. Eu acho que são grupos políticos que estão agindo em outros lugares, mas estão agindo também localmente a partir de especificidade, né? Acho bacana, assim, entender isso. É bacana você falar disso, Gabriel, porque CSN, né, e Volta Redonda, por consequência, que só existe por conta da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Ela era um distrito de Barra Mansa, se emancipa apenas nos anos 50, né, depois da construção da usina. Ela tem, ela na verdade é construída a partir para ser um grande processo civilizatório nacional, né? Quer dizer, vem ali a Jessie Jane, né, ex-presa política, inclusive, também, que pôde fazer também trabalho de base na região, nos anos 80, quando ela sai da prisão. Ela escreve um textinho que compara, né, o trabalhador da CSN da primeira geração ao Jeca Tatu, né? Quer dizer, é um projeto civilizatório. Ele era um Jeca Tatu, e a CSN, a partir do modelo de Company Town, que era um modelo de construção de uma cidade-usina, né, no modelo de vilas operárias, numa cidade completamente estratificada, em que os bairros eram definidos de acordo com a função social que aquele trabalhador exercia no interior da usina. Então, tinha o bairro dos engenheiros, o bairro dos diretores, o bairro dos peões, né, os bairros dos trabalhadores de chão de fábrica. Essa estratificação hoje está mais diluída na cidade, mas ela ainda é presente, e na época muito maior, mas ela tinha essa função um pouco de civilizar, de modernizar, né, a partir desse ideal do progresso, da modernidade. E a CSN representava exatamente isso. Então, em alguma medida, a utopia da empresa-mãe era comprada, né, em parte por esses trabalhadores que dedicavam, né, a sua vida com bastante afinco à usina. Não à toa, nos anos 80, no contexto de greve, embora acusem os trabalhadores da depredação do patrimônio ou justifiquem a invasão da usina por parte das forças policiais a partir da defesa do patrimônio nacional,
na prática, são os próprios trabalhadores que defendem aquele patrimônio, não apenas porque são eles que sabem operar esse patrimônio, né? Eles sabem garantir com que aquilo possa continuar funcionando, e não à toa todas as greves que aconteceram no interior da usina, posteriormente, nos anos 80, são greves de ocupação. Começa em 84 e se estende, quase todo ano tem greve até a greve dos anos de 88, a mais conhecida, mas depois elas se estendem ainda pelos anos 90, até o contexto da privatização. São greves de ocupação, justamente por conta disso, porque os trabalhadores prezam, né, pelo próprio patrimônio, têm uma relação bastante umbilical com a própria usina. Então, no contexto dos anos 50 e do pré-golpe, a gente tinha principalmente o PTB organizado, a gente vai ter alguns parlamentares, inclusive eleitos nesse contexto, e também ligados ao PCB. O PCB passa quase todo o seu tempo na ilegalidade, né? Mas ele usa legendas próximas, parceiras, dependendo da região, para poder fazer as suas candidaturas. Então, aqui na região, a gente tem a história de 3 comunistas. O Júlio Cajazeiras, por exemplo, é um dele, trabalhador negro de chão de fábrica, que vai ter um papel fundamental e vai ser eleito deputado. E depois, né, no contexto, então, portanto, no contexto de 64, a gente contava, né, com a organização da classe trabalhadora a partir do Partido Trabalhista Brasileiro e do PCB. A Igreja Católica progressista, ela chega a se estruturar com a chegada do Dom Valdir, né, que promove algumas mudanças aqui. Isso acontece a partir de 66, e é justamente a partir da chegada dele que os primeiros embates entre a Igreja Católica e as Forças Armadas começam a ocorrer. Primeiro, porque ele se nega a celebrar as missas anuais em comemoração à Revolução de 64, vai ser o primeiro grande embate dele, ainda no ano de 66. De 67, desculpa. Ele chega em 66 no dia 1º de maio. Então, o Dom Valdir é um cara que se identifica com essa história operária, bem na linha dos padres franceses, né, que vem com essa missão de pensar uma igreja católica dos pobres, né, uma igreja mais próxima ou a serviço dos pobres. Então, a gente tem essas 2 tradições, né, o Partido Comunista como uma tradição trabalhista muito forte na região e a Igreja Católica. Essas forças, em alguma medida, se somam ou se complementam, porque com um processo de repressão muito forte voltado contra o Partido Comunista, em alguma medida, é a Igreja Católica que consegue continuar essa resistência política ao autoritarismo que avança ao longo dos anos 60, depois do golpe de 64. Bacana. Eu acho que fazer esse panorama é importante justamente para jogar luz em processos locais, né, que muitas vezes ficam invisibilizados, né, bom, eu sou de Barra do Piraí, conheço um pouco do que significa os valores conservadores e a própria estrutura social, né, do ponto de vista dessa organização política e como esses conflitos, sobretudo num processo de organização dos trabalhadores, né, e a quantidade de trabalhadores organizados que Volta Redonda acabou concentrando, imagino, a gente acabou de entender, né, os conflitos que isso acaba provocando, né. Então, eu acho que esse é um panorama muito, muito interessante. Eu acho que você já falou sobre isso, mas queria entender rapidamente o que você considera, qual a importância que teve, né, essa primeira e única vez, né, que os militares de fato assumiram que violações aos direitos humanos ocorreram em instalações militares. Eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor assim, qual foi a importância política disso no momento que ocorreu e o que isso acabou redundando assim, do ponto de vista das lutas políticas e as lutas por reparação, enfim, eu acho que esse caso é muito importante sempre de ser falado, né? É interessante, Gabriel, porque durante muito tempo esse caso ficou desconhecido completamente, inclusive
dos familiares e dos ex-presos políticos que empreenderam, né, as suas lutas ainda nos anos 70 e 80. Ficou desconhecido e um historiador, se eu não me engano ele é historiador ou sociólogo, Kenneth Serbin, um americanista, é que vai descobrir, né, esse caso, enfim, estudando, né, esse processo de justiça de transição, uma série de casos, num livro chamado Diálogos nas Sombras, e lá ele relata, num dos capítulos, o caso dos 4 soldados mortos, justamente tendo em vista a importância político-legal, né, dessa condenação. Todos os torturadores são condenados, independente das suas patentes, né, juntos somam penas de quase 300 anos, depois, obviamente, recorrem, mas chegam efetivamente à prisão. E é interessante porque isso atende, em alguma medida, às demandas, né, dos movimentos e organizações de familiares de mortos e desaparecidos, dos ex-presos políticos, que diziam: não há paz sem justiça, né? Então, existe uma corrente dentro da justiça de transição, que é esse grande campo que vai pensar nos países que viveram, né, períodos autoritários, vai pensar como reconstruir a unidade nacional para que se possa construir democracia, práticas participativas, enfim, e que não se repita, e se construir também uma cultura do nunca mais, né? Alguns vão falar assim: bom, vamos constituir a paz, a cultura da reconciliação nacional, o que é questionado, né, por muitos dos militantes ainda hoje. Que reconciliação é essa, né? Que nação é essa que a gente vai se reconciliar? Mas a corrente mais hegemônica da parte da resistência, né, da militância por memória, verdade e justiça, vem se articulando no sentido da ideia de que não é possível construir a pacificação nacional, né, essa unidade nacional, senão a justiça, né? E, em alguma medida, a responsabilização, e aí não tem a ver com uma cultura punitivista, mas tem a ver com processos de responsabilização para que a gente possa pensar a consolidação realmente de uma cultura do nunca mais e dos valores democráticos. Então, essa dimensão eu acho que é importante, embora tenha ficado invisibilizada, o que diz muito da nossa história também e da forma como as memórias puderam ser construídas e visibilizadas. Felizmente, a gente, pós-Comissão da Verdade, né, em 2012, ali, já desde 2010, a gente poderia dizer, tem uma série de iniciativas, principalmente com o PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos de 2009, né, impulsiona essa pauta da memória e da verdade. Quer dizer, ela dá lugar, né, a essa demanda no grande campo dos direitos humanos, que tem uma série de desafios para enfrentar, a essa dimensão particular das violações aos direitos humanos que ocorreram, principalmente no período militar, mas que a gente também pode pensar, né, como uma prática que se estende desde o nosso processo de colonização, né, que aí se cruzam com as questões de violações ligadas a questões raciais, né, a outras dimensões de violações aos direitos humanos também. Então, eu diria que o caso dos soldados é um caso que fica invisibilizado, mas é um caso importante para tentar, né, garantir essa cultura do nunca mais, embora, né, essas famílias não tenham sido efetivamente reparadas como deveriam. Eu acho que já vou aproveitar um gancho a partir da sua fala, né, da gente entender que movimentos sociais e políticos nesse período, ou a partir dessa redescoberta, né, dos casos de violação no primeiro PIB, e somado a isso, né, qual o papel da Comissão da Verdade, né, tanto nacional, estadual e municipais, no papel de trazer no centro da discussão pública esses casos, né, com essa pretensão de reparação. E queria entender, no caso do primeiro BIP, né, que a gente está abordando no filme e está debatendo aqui, qual foi esse papel, né, dos movimentos, e aí, mais especificamente, em Volta Redonda, Barra Mansa, movimentos familiares e a Comissão da Verdade, né, que papéis cumpriram do ponto de vista de pressão pública e de debate público em torno dos casos.
Exatamente. A gente, quando eu estava falando do PNDH3, é ele que garante, né, subsidia em alguma medida as condições para que a comissão posteriormente possa existir, a Comissão Nacional da Verdade, né, que vai ter um papel importante e que vai fomentar a criação de outras comissões, né, num processo que a Cristina Buarque de Holanda vem chamando de comissionismo, dando conta desse grande ativismo, né, que estava represado no meio da sociedade civil, e que começa, né, a constituir uma série de outras comissões da verdade em nível estadual, em nível municipal e também em alguns níveis setoriais. A CUT vai ter a sua comissão da verdade, por exemplo, né? E em Volta Redonda a gente tem a felicidade de ter uma comissão da verdade, né? A oportunidade de passar esse passado a limpo. E lá é que a gente descobre, né, uma série de personagens desconhecidos da memória local e que hoje vem vindo à tona, né? A gente tem a oportunidade de conhecer essas trajetórias de luta e de militância, de resistência, de luta, principalmente pela justiça social, né, por questões que vêm sendo bastante ameaçadas ainda hoje também. E eu faço questão de enfatizar isso, porque só faz sentido, né, essa memória, quando a gente resgata a memória, quando a gente vai lá para o passado, tentar entender o que aconteceu lá, se essa memória é algo viva, né, algo que reverbera em alguma medida em nós hoje, né, que faz sentido para nós hoje. As perguntas que a gente faz hoje, né, isso qualquer historiador sabe, aí é bem discutido no meio da história, né? Qualquer pergunta que a gente faz está sempre pautada pelo tempo presente, né? Pelas questões que nos assombram hoje. Então, uma das dimensões importantes desse processo da Comissão da Verdade, além de dar visibilidade a alguns desses personagens que tiveram o seu direito de resposta, né? De contar a sua própria versão da história, negados durante muito tempo, um eixo fundamental que está colocado nas recomendações, né, porque os relatórios finais das comissões da verdade vão não apenas relatar os casos de graves violações, mas elas têm a função também de recomendar ao Estado brasileiro medidas reparatórias, né, em diversos níveis, né, para que a gente possa enfrentar o entulho autoritário no sentido das nossas instituições políticas e no sentido da gente construir também instituições de cultura, já que a gente está falando aqui de cultura e de arte, né, que a gente possa pensar também na constituição de instituições de cultura que, em grande medida, estão instaladas ou podem ser criadas em lugares de memória como esses. Lugares de sofrimento, alguns chamam, né? Lugares, portanto, onde ocorreram as práticas de graves violações aos direitos humanos, mas que hoje, no tempo presente, podem ser reformulados, ressignificados e ocupados pelos setores da sociedade comprometidos com a democracia. Então, é um pouco isso também, né? O grande objetivo do curta, né, quando vocês participam do edital com a gente, ele está inserido nesse contexto de pós-Comissão da Verdade de Volta Redonda, que deixa um legado importante para a gente no sentido das recomendações, no sentido da própria investigação que tinha sido feita, né? Então a gente tinha um subsídio e o Centro de Memória hoje abriga essa documentação histórica reunida no contexto da Comissão da Verdade de Volta Redonda. E, a partir daí, a gente contrata, né, uma consultoria para ajudar a gente a pensar um plano museológico para esse futuro espaço. E aí a gente conta com a parceria dos nossos queridos Felipe Nin e a Pamela Oliveira, um arquiteto e museólogo, e nesse processo a Pamela vai sugerir para a gente pensar, então, num produto, né, capaz de divulgar de uma maneira, numa outra linguagem, que não a linguagem acadêmica ou a linguagem dura do próprio relatório, que tem 600 páginas, né? Então tem um alcance limitado, embora seja um documento fundamental, e surge a partir daí, né, desse nosso processo das consultorias, a ideia da gente fazer esse curta no sentido da divulgação, né, tanto no meio da própria militância por memória, verdade e justiça, que muitos dos quais não conheciam a história por estar Volta Redonda, né, ser essa cidade do interior, embora tenha essa importância por conta da CSN, como principalmente entre os jovens, né, entre as novas gerações.
O Centro de Memória é um centro, um núcleo da Universidade Federal Fluminense, né? Então, esse é o nosso ambiente por excelência, embora a gente busque, esteja comprometido com esse trabalho de divulgação, de estar inserido em outros meios, né, da sociedade civil, tanto de Volta Redonda, que é a cidade onde está instalada a UF, quanto de Barra Mansa, que é a cidade onde vai abrigar o futuro Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos. Embora os embates continuem, né, para a criação desse lugar de memória. Não são poucos. Então, a gente vai entrar já nesse assunto. Antes da gente continuar, queria dizer que a gente também está aberto a perguntas do pessoal que está assistindo. Fique à vontade de mandar qualquer dúvida, questão para a gente por aqui, que eu passo para a professora Alejandra e ela vai responder por lá. Eu também posso contribuir por aqui. Mas queria ouvir de você, Alejandra, e aí já amarrando todo esse caminho que você construiu para a gente, né, no processo tanto de reconhecimento das violações e como é que esse processo vai redundar no projeto de construção do Museu do Trabalho e Direitos Humanos, né? Então, queria ouvir de você um pouco, porque isso fica claro no curta, né? Que no mesmo espaço onde o primeiro PIB funcionava, logo após o encerramento das atividades lá do batalhão, construído o parque da cidade, né, de Barra Mansa. Queria que você pudesse fazer um pequeno percurso, assim, de como é que isso aconteceu a partir desde o momento que o batalhão deixa de existir e por que ele saiu de lá, né? Ele deixa de existir, mas depois veio um parque e agora a gente tem esse horizonte de construção do museu, né? E aí essa pergunta também serve para a gente entender que conflitos eu acho que estão colocados em potencialidades o museu permite, né? De trazer para a região enquanto esse instrumento de memória, né? Eu acho que para a gente já caminhar para o final, mas entender um pouco isso, nesse percurso desse espaço que estava ocupado inicialmente com um batalhão, onde essa violação aconteceu, depois virou um parque, hoje o que a gente tem de perspectiva e como é que a gente pode contribuir para esse debate, né? É interessante você puxar isso, porque, na verdade, a gente tem que voltar lá para o momento em que as mortes dos soldados ocorrem, né? É nesse momento, então, que, após a condenação dos militares envolvidos com as torturas, o primeiro BIB ele deixa de existir, né? Ele é desfeito e, no seu lugar, é instalado o 22º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, que continua empreendendo papel repressivo na região, embora a prática de torturas, tal qual a gente conheceu até aquele momento, não tenha sido mais registrada. A repressão se dava em outro nível. E, a partir daí, começa, então, o processo de apagamento dessa memória, de apagamento dessas violações. Quando o 22º BINTS deixa de existir, já nos anos 90, no final dos anos 90, aquele espaço, mais uma tentativa de apagamento dessa memória, que era uma memória traumática, até hoje, na memória local, os moradores de Barra Mansa conhecem aquele espaço como o antigo quartel, né? Então, embora todo esse movimento para apagar a memória, não é tão simples assim ele acontecer, né? É um espaço recheado de não ditos, recheados de mistérios, de histórias que os avós contam, né? E, então, no fim dos anos 90, o 22º BINTS deixa de existir e é criado, então, o Parque da Cidade de Barra Mansa, né? Um espaço de lazer, um espaço agora onde as gerações podem se encontrar para irem para shows, para poderem passear, né? Para poderem desfrutar daquele espaço. Hoje o Parque da Cidade é ocupado por está bastante abandonado, né? De parque tem muito pouca coisa, mas ele é um espaço onde abriga alguns órgãos da prefeitura e alguns projetos culturais que existem na cidade.
mas ficou muito conhecido durante muito tempo como o lugar onde aconteciam as feiras agropecuárias, onde aconteciam os grandes shows, tem uma grande tenda lá, né? Então atraía os jovens da cidade que ignoravam completamente o que ocorria naquele espaço. E essa também é uma das funções, uma das nossas intenções na divulgação desse curta, né? Mostrar para as novas gerações que se surpreendem, que se indignam em alguma medida, né? Que se sentem um pouco assim traídos ou feitos de bobo, né? De não saberem. Então, o direito à verdade ele é fundamental nesse sentido, e o Parque da Cidade, então, tem essa função. Não à toa, hoje, a gente lida, né, com uma prefeitura que tem muito pouco entendimento, né, da potencialidade que tem esse espaço e da importância histórica que esse espaço tem para as novas gerações e para, principalmente, né, os militantes que por lá passaram e sofreram diversas torturas lá naquele espaço. Então, hoje a gente, enfim, felizmente, a partir da mediação bastante ativa do Ministério Público Federal, enquanto Centro de Memória, vem conseguindo avançar numa tratativa pela transformação e criação do Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos naquele espaço, numa área daquele espaço, que é a área que a gente vem chamando de Praça da Memória, e a gente vem buscando firmar, há quase um ano já, um convênio com a Prefeitura de Barra Mansa, entre a UF e a Prefeitura de Barra Mansa, para a constituição dessa instituição de cultura que vai ser o futuro museu. É importante a gente dizer que a gente, nesse processo das consultorias, que acaba resultando nesse curta, isso faz parte de um processo mais ativo que a gente começa no início do ano de 2020, de oitivas, né, de conversas com setores diferentes da sociedade civil, tanto na região quanto militantes que estão envolvidos com a pauta da memória, verdade e justiça em nível nacional. E começamos a abrir, né, um processo de escuta com os educadores da região de Volta Redonda e Barra Mansa, com profissionais da cultura que já ocupam, inclusive muitos dos quais já ocupam esse espaço do Parque da Cidade hoje, em especial o grupo teatral Sala Preta e o Núcleo à Margem, são dois grupos teatrais da cidade que se encarregaram também de, através da arte, poder traduzir, dar visibilidade a essas histórias. Hoje, esse ano, no fim desse ano, a gente vai ter mais mais um resultado artístico desse processo, que é a conclusão da trilogia Operação Cascas, do projeto Nasce uma Cidade, onde a gente vai ter a conclusão, o terceiro ato, organizado aí pelo Núcleo à Margem. Depois a gente pode divulgar também, vocês podem ajudar a gente a divulgar. E a gente tem, então, esse trabalho, né, de tentar constituir esse convênio com a prefeitura, de tentar convencer a prefeitura da importância da gente permanecer naquele espaço, e uma certa disputa de projetos para aquele lugar, que é um lugar bonito, à beira do rio, um lugar em que a população de Barra Mansa, tão carente de espaços de lazer, deve, né, e pode desfrutar, e a ideia é que a gente possa constituir essa instituição como uma instituição aberta, né, uma instituição aberta à sociedade, mas uma instituição principalmente capaz de promover debates, ações, encontros, para a gente poder conversar sobre democracia, sobre os limites que a gente pode atribuir ao Estado, sobre as formas, né, de conciliação, sobre reparação, não apenas, né, do período autoritário, da ditadura militar, como do tempo presente, né, questões que batem à nossa porta e que a gente muitas vezes se sente incapaz, impotente, né? Não entende como essas violações se perpetuam no tempo. Então, que essa instituição também sirva, né, como um centro de continuidade da pesquisa, de aprofundamento da pesquisa no âmbito acadêmico, mas também um espaço de encontro. A ideia é que a gente construa um anfiteatro na frente do arquivo, né, que é essa casinha que aparece no curta, enfim, e que a gente possa montar uma exposição permanente para contar essa história, mas que a gente possa abrigar também outras expressões artísticas dos artistas locais que queiram circular e usufruir também desse espaço. Maravilha. Desculpa, eu tive que... Você está me ouvindo bem, Leandro?
Tô sim, tava com uma interferência, né? Tava, agora já resolvi por aqui, tive que sair rapidinho, mas continuei te ouvindo. E é muito legal você falar isso, porque acho que muitas vezes o olhar em torno dessas iniciativas, né, tem um certo mal-estar, né, em torno dessas iniciativas que buscam trazer, de fato, uma discussão em torno de memória, né? É como se a gente quisesse ficar mexendo na ferida somente por mexer, né? E como se a gente fosse o chato de um processo histórico, que, na verdade, é o papel, né, das instituições, sempre olhar para aquilo que aconteceu e que não deveria ter acontecido e que nunca deve voltar a acontecer. Eu acho que esse espaço é fundamental para a gente buscar construir esse processo de verdade, né? Eu estou dizendo isso tudo porque quando a gente foi lá filmar o filme no parque, e a gente viu, né, o parque que de fato estava, não sei como é que está hoje, depois da pandemia e tudo, a gente não voltei lá, mas na época muito ainda deteriorado e tudo, e o museu com um papel importante de, inclusive, contribuir para o parque, né, de trazer vida e trazer frequentação e trazer mais atividades ainda que o parque tem e que merece ter, né? Então, acho que também o museu é uma forma de contribuir, inclusive como mais uma instituição, uma organização e uma instalação cultural, né, que vai trazer vida, de fato, ao parque, né? Então, fiquei pensando muito nisso aqui quando você estava falando, e eu acho que tem essa importância de ser... Eu de fato, não conheço, assim, você deve conhecer muito mais, é claro, mas de iniciativas de grande porte, assim, né, em cidades do interior, em cidades menores, no Brasil, isso claro que é muito pouco, né, mas em outros países, né, em que isso se deu de forma consistente. Então, acho que seria também uma oportunidade de se construir algo muito novo, inovador nesse sentido, né? Bom, eu queria A gente só tem fazer esse hoje, comentário. Gabriel, a gente Pode tem falar. hoje enfim, você perguntou, né? Não sabe como é que tá desde então, das filmagens. Durante a pandemia, o parque parece que foi descoberto, a gente brinca, né, pelo atual prefeito. Parece que ele não conhecia muito o parque vivia abandonado, e ele descobriu o parque na pandemia e ele abrigou o principal ponto de vacinação contra a Covid, né? Então, nesse contexto, a prefeitura cria um projeto de revitalização, né, nos moldes das grandes cidades modernas, um projeto de revitalização para aquele lugar, excluindo, né, a revelia nossa, né, excluindo o nosso projeto, embora, obviamente, com conhecimento, porque todo esse tempo a gente buscou esse canal de diálogo. E esse projeto é um projeto conflitante com o que a gente veio acumulando junto com os setores da sociedade civil, como eu disse, né, que a gente veio conversando para construir o próprio projeto do museu. A gente não fez isso a portas fechadas, nem internamente na UF apenas, a gente fez a partir de um processo participativo, e a prefeitura, ao contrário, não vem fazendo assim, né? Sai a partir de uma notícia na imprensa, que a gente toma conhecimento, de um projeto de revitalização para o parque, que pretende ter um largo artificial, pretende ter uma pista de kart, onde a gente se pergunta quem é que vai ter dinheiro, né, ou direito de poder usufruir desse lazer, né? E mesmo nos perguntamos, é esse o lazer que a população esperava ou não, né? Sem sequer terem a oportunidade de discutir, de opinar enquanto população sobre aquele espaço. Então, a gente vem questionando, e a partir daí, um grupo da sociedade civil de Barra Mansa de Volta Redonda se organizaram e constituíram um movimento que chama o Parque que Queremos, justamente para questionar que projeto é esse, que eles entendem como um projeto elitista, e defender a criação, né, do museu, entendendo que ali é um espaço de valor histórico e um espaço de cultura que deve ser preservado. Então, esse é um processo, né? Além disso, enquanto centro de memória, e a partir da iniciativa da criação do museu, a gente se articula na rede brasileira de lugares de memória, né? Uma rede nacional, portanto, e mais especificamente com duas ações, duas campanhas que estão em curso no estado do Rio de Janeiro.
Uma ocorre em Petrópolis, agora um município recentemente assolado, né, por essas inundações de verão, que é o lugar da Casa da Morte, onde a Inês Etienne é a única sobrevivente e consegue dar notícias desse espaço, um centro clandestino de prisão e de tortura, que é desbaratado por conta da ação da Inês Etienne. E a campanha Ocupa DOPS, né? O DOPS foi, enfim, um grande também, a delegacia, desde a época do Vargas, né? Vai ter uma história mais larga aí de violações, mas no período da ditadura militar também, né, abrigou ali vários presos e esse histórico de violações, e é um lugar de disputa de memórias, inclusive, porque setores da Polícia Civil reivindicam também aquele espaço como um lugar de memória, pretendem construir ali um museu da Polícia Civil, quer dizer, já existia o Museu da Polícia Civil e reivindicam, então, aquele espaço também como um lugar de memória, e esse espaço, então, está em disputa. Já foram feitas diversas campanhas, diversas atividades na frente do antigo DOPS, ali na Rua da Relação, no centro do Rio de Janeiro, e essas são duas campanhas com as quais a gente vem se articulando enquanto Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos também. E para finalizar, só nesse movimento, né, que a gente integra, da luta por memória, verdade e justiça no estado do Rio de Janeiro, mas também em âmbito nacional, vem sendo empreendida a campanha que esse ano ganhou mais ênfase, que é a campanha Reinterpreta Já STF, justamente que busca, né, reivindicar ou pressionar politicamente o STF pela revisão da lei de anistia, o grande entulho autoritário, a lei que impede a responsabilização daqueles que praticaram os atos bárbaros no passado e que, eventualmente, continuam, né, ou continuaram no tempo democrático, também praticando outros tipos de violações. Então, a lei de anistia é considerada uma ação central para que esse clima, né, de impunidade, essa cultura da impunidade continue se perpetuando, mesmo nos tempos democráticos. Bom, maravilha. A gente está chegando ao final, na verdade, do debate, aqui hoje, com a exibição do filme Memória de Aço e a presença da professora Alejandra Esteves, da UF e do Centro de Memória do Sul Fluminense, que teve uma participação, assim, sem tirar nem pôr, conseguiu abordar todas as questões. Eu acho que o filme suscita e continua a suscitar, e eu acho que a ideia enfim, da produção mesmo audiovisual, né, o papel do cinema novamente, é justamente esse, contribuir para os debates urgentes da sociedade brasileira. Então, acho que o filme tem essa responsabilidade, essa missão, e é o que a gente acredita por aqui. E eu acho que fazendo também uma espécie de histórico do filme, né, da onde ele está disponível e por onde circulou até agora, do ponto de vista de eventos, né, tanto eventos acadêmicos e festivais de cinema. O filme já teve no 43º encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que é a ANPOX, no ano passado, 2021. Também compôs a seleção oficial do Cinedoc, que é um festival de cinema de curta-metragem, no ano passado também, e está selecionado para o evento que começa agora no final de abril, dia 24 de abril, que é a 7ª Reunião Equatorial de Antropologia, Migrações, Deslocamentos e Diásporas, Violações de Direitos, compondo a mostra de filmes etnográficos. E o filme também circulou bastante em diversos eventos organizados na cidade, na reunião e na região. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Alejandra, e já também algo mais que você não tenha falado e queira abordar, como é que o filme tem circulado, tem sido recebido. Acho que isso é um ponto bacana, e já encaminhando para o final, e novamente te agradecer muito, muito mesmo pela participação aqui hoje. O filme tem circulado, infelizmente a gente lançou ele já no período pandêmico, né? Então a gente fez a divulgação
de forma virtual mesmo, mas ele foi bastante visto, recebido, bem recebido, inclusive pelos atores, né, digamos assim, pelos nossos personagens principais. E a ideia agora é que a gente possa, né, esse ano, retomando um pouco mais as atividades presenciais, a gente possa fazer uma grande atividade lá no espaço, né, exibir esse filme lá no espaço, quem sabe com a presença de vocês também. Enfim, e que a gente possa repercutir o filme o máximo possível. Eu, desde já, agradeço muito todo o apoio da Quiprocó, né, que não apenas fez esse belo trabalho, como vem se dedicando de forma bastante comprometida com a divulgação, né, do filme e com a divulgação da própria pauta da memória, verdade, justiça e reparação. Portanto, então, é isso, todos esses lugares por onde, todos esses festivais, né, por onde o filme já circulou, é fruto desse comprometimento e desse esforço que a gente encontrou nesse casamento feliz entre o Semesp e a Quiprocó Filmes. Então, espero que a gente possa travar ainda novas parcerias, né? Ideias não faltam, a gente vem conversando já sobre algumas delas, nem sempre a gente tem os meios de viabilizá-las como a gente gostaria, mas que a gente possa seguir aí nessas trincheiras. Esse ano é um ano fundamental, um ano de luta, né? Um ano em que a gente não pode bobear para enfrentar o negacionismo, e devemos estar aí atentos e fortes. Então, agradecer aí esse espaço que eu acho que contribui para esse nosso projeto, né, de derrotar bolsonarismos e autoritarismos que vem nos assolando aí de forma mais intensa nesses últimos 3, 4 anos. É isso, maravilha. A gente, assim, com certeza vai estar junto nas atividades que vocês organizarem, sempre que possível. A gente está doido para voltar a exibir e debater os filmes presencialmente. É algo que a gente teve há pouquíssimo tempo agora, a experiência novamente disso acontecer. E estava doido já para poder ver as pessoas, né? Estar ali debatendo né? Eu acho que é o que falta a gente esse ano e que não vai faltar, vai ser disposição para estar na rua e debatendo todos esses temas. E eu queria só lembrar, me passou aqui, eu falei dos festivais onde o filme passou, e o filme está na grade de programação do Prime Box Brasil, que é um canal de TV fechada, e no Box Brasil Play, que é a plataforma de streaming do Box Brasil. Então, quem quiser assistir, o filme tá disponível nesse canal, e a gente vai continuar a circular com ele na medida em que as atividades estiverem já presenciais na região, em Volta Redonda, Barra Mansa, outras cidades e no Rio de Janeiro. No que for possível a gente estar junto, a gente vai estar. E, enfim, de novo, Alejandra, muito obrigado pela hora que a gente teve junto aqui. Foi de novo uma aula, assim, conversar com você. Eu acho que para a gente é de fato, novamente, né, uma responsabilidade, uma missão mesmo, tá exibindo e tá debatendo e tá de alguma forma contribuindo para a luta e a pauta Memória, Verdade e Justiça, seja aonde ela esteja colocada, né? Então, nesse momento de disputa mesmo contra o negacionismo, contra os autoritarismos, a gente vai continuar cumprindo nosso papel, nossa missão, que é de fato debater e contribuir para um Brasil mais socialmente justo e democrático e livre desses autoritarismos, desses entulhos. Então, é isso, obrigado novamente. A gente vai continuar conversando. A live e o debate vão ficar online, vão ficar no acervo do canal da Quiprocó Filmes, e para quem quiser assistir, vai estar aqui completinho, beleza? Obrigado, querida. Boa noite para você. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu, né? Um beijo.